Apesar de serem tradicionais, as despesas do comecinho do ano tiram o sossego das famílias. Se o custo de vida aumentou, nem todo trabalhador está ganhando o suficiente para honrar as contas. O desafio agora é planejar uma solução. 2025 já está a pleno vapor e nas ruas a maior parte das pessoas sabe dizer de cor quais são aqueles compromissos inevitáveis. Material escolar, IPTU, IPVA, condomínio, aluguel. Material escolar, IPVA, IPTU, então acaba que é mais apertado. Primeiramente, IPVA. Segundo, usei o cheque especial, tem que cobrir. Terceiro, eu tenho um sobrinho que eu vou ajudá-lo com material escolar. Essas são de princípio. E as posteriores, e o IPTU, que eu ajudo a minha irmã, mas eu pago mensal. Tem gente precavida. De core salteado, desde novembro a gente começa a planejar. Isso facilita para o senhor janeiro? Facilita bastante, porque não pega desapercebido, né, no nosso orçamento. E o planejamento é essencial. Mas o comum mesmo é encontrar quem esteja enfrentando algum tipo de dificuldade. Bem apertado. Fiquei desempregada, então tivemos gasto além do que o planejado. É difícil, a gente tem que estar correndo no mês de janeiro, que não dá para fazer a reserva. Depois do anúncio sobre o Pix, né, aí a gente fica ali tentando dar um controle para não alterar muito os valores. Como é que eu vou te dizer? Pior do que o janeiro do ano passado. Ultimamente eu estou junto com a minha avó, eu vejo os valores, essas coisas, eu acho que pesa bastante. Desempregado, tô atrás de serviço agora. Tô querendo louco para arrumar um serviço para pagar as contas. Pai de 3 filhos ainda. O brasileiro tem costume de usar o que não tem, depois tem que repor o que está esgotado. Uma pesquisa inédita realizada pelo Serasa mostra que, em média, o brasileiro gastará até R$4.000 com despesas fixas de início de ano. Isso já representa quase 3 vezes o valor do salário mínimo. O levantamento também aponta que, em média, o ganho mensal das famílias é de cerca de R$3.300, ou seja, 21% menos do que os compromissos de janeiro. Apesar de estar acima da média nacional, o Renato abre mão de 60% do orçamento só com o IPTU. Eu sempre paguei IPTU quando chega no final de dezembro. Esse ano eu não consegui pagar. Eu tenho 5 carnês para pagar, eu paguei só de 3, 2 eu paguei a primeira parcela, o mês que vem agora eu vou pagar outra parcela e em março eu pretendo quitar. Em contrapartida, você vê, eu te mostrei para você que eu faço aí as reclamações aí para os órgãos do município, certo? Essa Conecta aí está deixando a desejar. O bairro Ipiranga aqui está esquecido. A minha rua é um vazamento de esgoto constantemente, que prefeito nenhum deu conta. Para o empresário, a virada de ano pesou no bolso. Entre novembro e dezembro, Renato foi penalizado com 2 multas de trânsito. Além disso, descobriu um novo problema com a saúde bucal. E se não bastasse, ele ainda tem inquilinos devendo aluguéis. A vida, ela é uma corrente, né? Se falha para um, vai falhando para o outro, vai falhando para o outro. No meu caso, eu tenho 2 inquilinos aqui que tá meio que atrasado, entendeu? Às vezes não é má fé da pessoa, mas é circunstância do país que ele se encontra, né? Ano passado, eu fui surpreendido também que uma prótese dentária minha caiu, eu tenho que fazer um implante e eu estou protelando o negócio para o meio do ano. Por quê? Porque em janeiro a coisa fica braba, né? E vamos fazer no meio do ano. Mesmo considerando a diferença entre cada caso e a capacidade de cada orçamento, as despesas de janeiro têm o mesmo remédio: planejamento. Quem deixou de fazer a lição de casa pode adotar agora mesmo uma nova postura. Há sempre um momento para planejar. O melhor dia para começar era ontem, se já passou ontem, o melhor dia para começar é hoje. Há uma regra que eu chamo de janela de ouro, que é o período principal do ano para que você planeje o ano seguinte, que acontece de outubro a dezembro. Já passou essa data e não tem problema, você pode começar a fazer agora. Senta, pega agora 2, 3 dias, parte do seu tempo e desenhe o seu planejamento financeiro anual. Então, por exemplo, se você tem em junho, você tem 2 pessoas
pessoas da sua família querida que você gosta de dar presente e você gosta e você dá presente realmente para essas pessoas, planeje isso, que seja no seu caderno, que seja uma planilha ou até um software um pouco mais avançado. Orce, projete essa despesa. Vamos supor que no mês de junho você ainda tenha a manutenção do seu carro, que você tem que fazer. Projete isso para ver se você tem essa capacidade orçamentária para que você não fique no déficit. Tem que pegar empréstimo ou até mesmo cartão emprestado. Então, quando eu faço exatamente esse escopo para todos os meses, eu chamo de quebrar o ciclo da pobreza, talvez, né? O ciclo da dificuldade. E se as contas já saíram do eixo logo de cara, o consultor recomenda cálculo e inteligência. O acumulado de festas, presentes, acaba dificultando um pouco mais sua capacidade orçamentária já logo nos primeiros 3 meses do ano. Nesse caso, ainda trazendo dentro desse escopo de impostos e despesas que não dá para ser ignorada, exemplo, o IPVA. Se você não dá conta de parcelar, ainda se você entende que não cabe no seu orçamento, minha recomendação é que você estenda essa despesa para renovação do documento. Então, exemplo, se o documento do seu carro vence, você tem que licenciá-lo em junho, se você não dá conta agora, você estende essa despesa para junho e realize assim que você for realizar a renovação do documento. Assim também acontece quanto o IPTU. São ótimas estratégias que podem aliviar o seu caixa agora. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E respondendo então o questionamento do Renato, empresário que deu entrevista aí pra gente, a Conecta Ribeirão Preto informou em nota que uma equipe vai ao endereço no bairro Ipiranga para identificar o motivo da instabilidade na iluminação. Sobre o atendimento do aplicativo, a empresa disse que está funcionando normalmente, porém os atrasos se devem à grande demanda de pedidos de manutenção, mas disse ainda que até o dia 12 de fevereiro todas as manutenções em atraso serão sanadas, só permanecendo as ocorrências do dia a dia. Já a assessoria da Saerp disse que realizou hoje pela manhã uma vistoria em toda a rede nas ruas citadas na reportagem e no momento não há obstrução. De qualquer forma, informou que a nova gestão está reavaliando os casos e todos os atendimentos dos últimos anos para buscar uma solução definitiva. José Rita Moreira, consultor econômico, conosco ao vivo já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Bem-vindo aqui mais uma vez, Zé. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Com o aumento das despesas fixas, nesse comecinho do ano, como o contribuinte pode equilibrar então o orçamento diante de um cenário de ganhos menores que os compromissos financeiros que chegam aí todos os meses? Boa tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, André, diz que janeiro é o mês da maldade, né? Se aproveita que as pessoas estão em férias ou voltaram das férias, estão mais leves, aí vem as pancadas de uma vez, né? Todo mundo já sabe disso, IPTU, IPVA, matrícula, que pega todo mundo aí de surpresa, apesar de já saber que isso acontece, o brasileiro normalmente deixa para resolver os problemas em cima da hora, não existe planejamento. Então, o que a gente percebe efetivamente neste momento é o seguinte, a situação que entra menos dinheiro do que tem para pagar, então o equilíbrio é isso, é tentar, de repente não consegue pagar à vista, dar uma parcelada, segurar um pouco as compras, se ainda assim não for possível, estudar uma outra fonte de renda que seja possível nesse momento, ou alguma coisa até mais pesada, por exemplo, de repente vender o carro e financiar um carro mais antigo, etc., para poder entrar algum dinheiro e quitar essas dívidas, mas são dívidas tradicionais que acontecem, além da herança de dezembro, das festas de final de ano que vem no cartão de crédito, ainda tem essas tradicionais agora do início do ano. Então, eu acho que essa nova geração se planeja um pouco mais, viu, André? Porque o que eu tenho conversado com pessoas, na verdade você não tem as surpresas tão grandes assim para as gerações mais modernas. As mais antigas ainda é naquela situação que a hora que chegar o problema eu resolvo, infelizmente, André. A pesquisa do Serasa aponta um descompasso aí, Zé, entre os ganhos mensais e os custos fixos. Quais as principais dicas para quem está lidando com esse desequilíbrio, então? Pois é, apesar de se dizer aí, né, que a economia vai muito bem, que está todo mundo empregado e 6% de desemprego, não é essa a realidade que a gente vê, né? A gente vê que o número do seguro-desemprego crescendo, os salários até tem, mas é um salário menor do que a necessidade e as pessoas, sim, precisam se organizar para isso. O último passo é o cheque especial. Infelizmente, o cheque especial é muito proibitivo, é muito caro, tá? Tem que ser em último caso. Existe o processo de financiamento, por exemplo, de crédito pessoal no banco, que o juro é menor. Como eu disse, de repente abrir mão de um bem que você tem
para fazer um dinheiro mais rapidamente, ou arrumar um segundo trabalho, ou alguém mais da família começar a trabalhar também para poder ajudar na renda da família. Enfim, cada família tem uma realidade, né? O importante é não se acomodar e dizer, não consigo pagar, então deixa correr. É a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que não, tem que tentar resolver da melhor forma possível e tem alternativas. Algumas doem mais, outras doem menos, mas tem alternativas. E é aquela questão, né, Zé? A gente tem os custos fixos, mas também aqueles variáveis que vão surgindo aí, né? No imprevisto de uma multa de trânsito, um problema de saúde que você tem que gastar com mais medicamento. Então, se planejar e, se possível, ter uma reserva, né? Esse é o ideal, sem dúvida nenhuma. Ter uma reserva resolveria boa parte dos problemas. Planejar, de repente, como não esperar chegar ao final do ano para que isso aconteça, tentar se organizar, botar no papel o que tem que gastar, reduzir gastos com o supérfluo, né? Começar a perguntar efetivamente, eu preciso disso? Eu preciso gastar com isso? Tá? Fazer o sacrifício, apertar um pouco mais o cinto de segurança, como muitos já têm feito aí, para poder tentar passar. Esses 3 primeiros meses são os meses mais caóticos, né? Realmente o primeiro trimestre, historicamente, é que as famílias têm maior dificuldade em honrar seus compromissos, a partir daí entra num clima de pseudo-neutralidade. Mas é isso, é não fazer dívidas, de repente você vai tentar resolver o problema agora para criar um problema para o resto do ano. Então, vê a melhor forma possível de resolver no primeiro trimestre, porque pelo menos a partir daí você pode começar a se organizar novamente, viu, André? Não ter dívida nesse comecinho de ano é o sonho de muita gente, né? Mas para quem já tem, aí é sentar e verificar onde essas dívidas partem, se é de banco, se é de cartão de crédito e tentando negociar isso, não deixar em aberto, né, Zé? Exatamente. Você disse bem, se é dívida banco, cartão de crédito, procura a operadora, negocie, parcele isso aí, vê se consegue um juro menor, né? Não no rotativo do cartão, que o juro é muito caro, mas estudar uma outra forma, como eu disse, um crédito pessoal, ou fazer alguma operação de venda de alguma coisa. Enfim, precisa estudar uma forma realmente de poder entrar algum dinheiro nesse início de ano para resolver o problema do primeiro trimestre aí. E é tradicional, né? Todo ano isso acontece e essas despesas inesperadas, como multas, por exemplo, na hora do licenciamento, também pesam. Tem um prazinho um pouquinho maior para resolver isso. Eu acho que é priorizar, né? Ver tudo que tem na mão, o que é prioridade, o que eu tenho que pagar primeiro, o que eu não posso abrir mão, e o restante eu vou tentar negociar. É isso. Agora, acomodar nessa situação é a pior situação possível, tá? Não se acomode. Vá atrás da solução, que a gente consegue achar uma solução. Dicas importantes do nosso consultor econômico, José Rita Moreira. Agradeço a sua presença mais uma vez com a gente aqui. Um grande abraço e até mais, Zé. Muito obrigado, André. Um forte abraço a todos. Até mais.